E aí falaram, né, talvez essa onda de Nubank, de fintech, talvez os bancos digitais possam ter uma subida hoje, aí vê Banco Inter caindo 1,20, o Banco Pan caindo 4,20, então não foi dessa vez que o Nubank puxou os bancos digitais aqui no Brasil também, né? Vamos ver como vai começar as BDRs amanhã, hein? Amanhã a gente conversa sobre isso também. Vamos falar então com o nosso convidado? Vamos trazer aqui o Gianfranco Pandabetting, especialista em aviação, já está conectado aqui com a gente, gentilmente recebeu o nosso convite para bater um papo aqui sobre o setor. Pandabetting, seja muito bem-vindo aqui ao BMC Market, um prazer falar contigo. Um prazer meu também, uma honra estar com vocês aqui. Obrigado pela lembrança. Admirável mundo novo, né? Um banco digital chegando e vale mais do que instituições bancárias com centenárias aí. Mas, enfim, essa velocidade de transformação dos negócios hoje. Pois é, hoje em dia é tudo digital, tudo transformado, né? Fintechs, startups valendo milhões, bilhões de dólares, de reais, né? A gente fica até tentando entender toda essa velocidade, né? Mas uma área que acaba tendo inovação também, né? Mas não na mesma velocidade dessas fintechs é a área de aviação, né? Eu queria começar falando contigo para entender um pouco sobre esse cenário, né? Como que você tem visto esses principais desafios, né? E as principais questões que são sensíveis aí para o setor de aviação, principalmente nesse momento que a gente está passando, né? A gente veio de um ano de 2020 que muito impactou esse setor de aviação. 2021 era um ano onde se esperava que as coisas pudessem melhorar, pudesse ter reaberturas, pudesse ter mais viagens, e onda atrás de onda de coronavírus acabou segurando um pouco essa retomada. Então eu queria saber sua visão, sua percepção, um panorama aí de todo esse setor de aviação, por gentileza. Claro, poucos setores de atividade econômica estão mais acostumados a suportar crises do que a aviação. A aviação na verdade, ela é basicamente uma crise esperando para acontecer. Porque se a gente for pensar do ponto de vista meramente lógico, chega a ser ilógico você levantar 450 toneladas do chão, voar 15 horas e chegar do outro lado do mundo. Desafia o nosso entendimento básico, né, de leve e pesado, de velocidade, de tempo e distância. Então, esse é um setor que lida com crises desde a hora que começou a transportar passageiros há pouco mais de 100 anos. E, paradoxalmente, é um setor que tem mais de um século de existência e que ainda não aprendeu ou não conseguiu trazer retorno sobre o investimento de forma perene e sustentável. A margem histórica de retorno da aviação é negativa, e estou falando isso antes da pandemia. Até costumo brincar, né? Eu sou casado com uma moça que é judia, tenho 2 filhos judeus, então o comentário ele pode parecer racista, mas não é. Basta ver o número de judeus que são donos de companhia aérea, tirando o German Efromovich, mais nenhum. Então, por que isso? Porque eles fazem contas, né? Eles sabem que ganhar dinheiro em aviação é algo absolutamente temerário, difícil. Claro que existem exceções, existem companhias, empresas e mercados que conseguiram trazer retornos poupudos. Mas é um setor cíclico, é um setor desafiador e é um setor que está enfrentando uma crise sem precedentes. A gente sabe os efeitos da pandemia em todas as economias, em todos os setores do mundo, mas a aviação foi abatida, né, da noite para o dia. Eu lembro que eu estava numa viagem a trabalho em Londres em março de 2020, conversando com um agente do setor financeiro. Ele tinha acabado de chegar de Hong Kong e estava espirrando. E eu falei, olha, só espero que você não tenha andado por Wuhan. Isso foi dia 9 de março de 2020. A gente deu risada, terminou a reunião e 2 dias depois o mundo parou. E setor nenhum estava pronto para isso, mas a aviação foi pega especialmente de calças curtas, né? Porque como é um setor que historicamente sempre teve margens muito anêmicas, ele trabalhou muito duro para conseguir empatar, para conseguir chegar no break-even, para conseguir
trazer algum retorno para o investimento, né? E isso foi conquistado duramente, mesmo nos mercados em que a aviação já é um setor mais consolidado, em que a própria dinâmica do mercado é mais madura, como, por exemplo, América do Norte e Europa. As empresas historicamente trabalham com margens anêmicas, margens muito, muito magrinhas. Aí você coloca 30%, 40%, 70%, 80% de queda na receita, da noite para o dia. Então, a aviação nunca viu nada parecido e provavelmente nunca mais verá, porque essa é uma crise que está separando homens de meninos, assim. E não são todas as companhias aéreas, nem todos os fabricantes também, porque é toda a cadeia, né? Não é só a companhia aérea, é o fabricante, é o fornecedor, é a empresa de leasing, enfim. A indústria está tendo que se reinventar. Algumas conseguiram, outras estão assim no limite, com o elástico puxado até onde dá. E essa variante aí do Omicron é uma ducha de água fria nos planos das companhias que começavam a ver a luz no fim do túnel. E agora que parece que essa luz no fim do túnel é uma locomotiva vindo a 200 por hora. Então, não está fácil. Maravilha. Aqui comigo está o Alan Gani, está o Alexandre Cabral também. Tem perguntas? Ô, Gianfranco, boa tarde, prazer falar contigo. O quanto que os governos no mundo, não sei se você tem esse dado, eles ajudam as companhias de aviação, se existe algum tipo de subsídio, porque como você falou, né, é um negócio muito complicado, de margens apertadas, mas é algo extremamente necessário para a sociedade moderna. Existem aí suportes do governo ou não? Existem, mas infelizmente cada governo tem a sua política, cada sociedade tem a sua percepção daquilo que é justo, necessário ou suficiente em termos de ajuda. E, infelizmente, a ajuda foi aplicada, infelizmente digo do ponto de vista de brasileiro, né? Infelizmente, a ajuda foi aplicada de forma completamente dispar entre sociedades, entre mercados. Então, você vê linhas de crédito abertas emergencialmente nos Estados Unidos, ajudando as grandes companhias aéreas do país. Na verdade, um governo rico como o norte-americano tinha capital para dispor, para ajudar a sociedade como um todo, mas eles certamente, imediatamente, quando viram a severidade da crise, estenderam as mãos e abriram as burras do erário público para ajudar as companhias aéreas lá. A Europa fez a mesma coisa, em alguns casos ela se viu na obrigação de estatizar as companhias aéreas, no caso da Itália, né? A Alitalia desapareceu para entrar no seu lugar uma empresa 100% estatal. Portugal fez o mesmo com a TAP e outros países em que as leis de mercado parecem ser mais honradas, como por exemplo a Alemanha. O governo alemão falou, tome aqui Lufthansa 11, 12, 14 bilhões de euros, mas isso aqui não é a fundo perdido, é um empréstimo que vocês vão ter que devolver. E infelizmente no Brasil, o Estado brasileiro mais uma vez vira as costas para o setor, ignorando o fato de que a aviação é indutor de crescimento e a aviação é um setor que dinamiza 51 outros setores da economia. Desde o motorista de táxi que está esperando o passageiro chegar em Cuiabá, o dono de hotel, o dono de restaurante, pessoas que viajam para tratamento médico, né, que é um outro mercado. Enfim, o Estado brasileiro, historicamente, nunca entendeu a importância do papel da aviação no Brasil. A aviação no Brasil é um fator de integração nacional, porque o Brasil tem 5 mil municípios, né, e uma péssima infraestrutura terrestre, né, nem fluvial, nem indústria ferroviária, as estradas um pouquinho melhores, mas enfim, é um país que para chegar realmente a abranger, integrar todo o país, precisa de avião. Então, os investidores podem ter certeza que, apesar das dificuldades, o Brasil sempre vai precisar de transporte aéreo. Olá, deixa eu tirar uma dúvida contigo. Rio-São Paulo, famoso Santos Dumont-Congonhas, sempre foi uma rota boa para a companhia aérea. Uma rota lucrativa, você andava de avião, ele sempre estava cheio. Quando um avião dava overbooking, às vezes você demorava 2, 3 horas para ser encaixado.
Só que o que muitas empresas perceberam, que não tinham percebido até 19? Home office funciona. Então significa que muita gente pode ser que demore a voltar a trabalhar ou nunca mais, quer dizer, no escritório, ou até nunca mais volte. Então com isso, essas reuniões de trabalho que exigiam muito deslocamento, principalmente deslocamento local, pode diminuir demais. Como é que está essa malha tão disputada Rio-São Paulo aí no setor aéreo? Ainda estão sentindo muito? A previsão é de não voltar tão cedo, sabe? Olha, essa pergunta é muito interessante e ela tem algumas maneiras de ser respondida. A primeira é a constatação de que a pandemia ensinou uma parte importante do público a ficar em casa, a ficar no chão. Então, um volume importante de viagens feitas tradicionalmente para cumprir agendas de negócio deve desaparecer para sempre. Ou seja, ficou patente que, ainda que não seja a mesma coisa, é perfeitamente possível você fazer reuniões virtuais como estamos fazendo agora, né? Antes da pandemia, provavelmente eu estaria no estúdio de vocês. Então, a gente aprendeu a usar os meios online para se conectar, para tomar decisões e para cumprir agendas de trabalho. As companhias aéreas sabem disso, elas já estão recalculando, refazendo os seus planos de negócio, porque ainda que esse tipo de mercado volte aos patamares pré-pandêmicos, isso não vai acontecer da noite para o dia. E, de uma certa maneira, toda a indústria, né? Porque, se a gente pensar, não era só o avião, era o turismo de negócios, né? Era o hotel que fazia o evento, era a convenção de vendas que reunia a turma toda do Brasil no resort no Nordeste, e esse segmento inteiro está impactado provavelmente para sempre, ou seja, deve voltar, mas não a 100% do que era a níveis pré-pandêmicos, e aí ao longo dos anos vai crescendo organicamente. Um outro segmento, porém, né, ele está com demanda reprimida, que é a viagem de turismo, até porque ninguém mais aguenta ficar trancado em casa, ou as pessoas estão cansadas de não poder ter a liberdade de ir e voltar para fazer viagens de cunho pessoal. Isso, de uma certa maneira, equilibra a primeira parte. Agora, falando de Brasil, né, da linha Rio-São Paulo, da ponte aérea, tem uma outra coisa que eu acho que é muito interessante lembrar. Por incompetência na gestão do transporte aéreo e, sobretudo, na gestão de tráfego aéreo, a gente hoje acha normal voar de Congonhas para Santos Dumont e vice-versa em 50 minutos. Só que aeronauticamente, a gente podia fazer essa viagem em 30 minutos. Esses 20 minutos que os aviões passam a mais no ar, porque o Brasil é um país que tem uma absoluta incompetência na gestão do tráfego aéreo, e quando essa pandemia acabar e o tráfego voltar nos níveis pré-pandêmicos, ou seja, a gente retomar a aviação como ela estava, a gente vai continuar a experimentar gargalos de infraestrutura. Eu vou te falar uma coisa, até como executivo do setor, né, eu te digo que as companhias aéreas brasileiras são muito, muito bem administradas, porque elas têm que encarar um mercado com constantes mudanças políticas, com variações cambiais inesperadas e às vezes muito dramáticas, com o combustível mais caro do mundo, e elas têm que carregar nas costas um nível de ineficiência na gestão do transporte aéreo que é apavorante. Vou te dar um exemplo, eu era executivo de uma companhia aérea brasileira, e naquela época a empresa voava para mais de 100 destinos. E um dia fecharam o aeroporto porque os extintores de incêndio estavam vencidos e não tinha como apagar um eventual incêndio no terminal. Estou falando lá do interior do Amazonas. Ou seja, a gente teve que interromper nossas operações e deixar de servir uma comunidade porque o aeroporto não fez a gestão de extintor de incêndio. Assim, esse é um exemplo prosaico, mas ele é verdadeiro e mostra que para você ser empreendedor no setor de aviação no Brasil, você tem que ser, antes de tudo, um forte. Tá tendo algumas perguntas aqui dos nossos telespectadores. O Wellington falando o seguinte, já que a maioria dos aviões acaba sendo fruto de leasing, qual seria o bem material de maior valor de uma empresa aérea? Quando a gente vai analisar assim, a empresa, se o avião está todo vinculado, né, por meio do leasing.
Olha, primeiramente agradecer ao Wellington. Não é bem verdade. Hoje em dia, uma companhia saudável, capitalizada, ela tem um mix de negócios na hora de adquirir o avião. Tem o leasing operacional, mas também tem o leasing financeiro. E tem compras diretas, embora essa modalidade hoje não seja a preponderante. Então, continua sendo, se você for isolar um fator, um elemento só, o mais importante continua sendo a aquisição de aeronaves, porque quando a gente para pensar que um desses aviões que faz a ponte aérea custa o mesmo que uma fábrica construída do zero em qualquer outro setor, 120, 150, 180 milhões de dólares, né? Você vê que essa é uma indústria que devora capital com uma velocidade, com uma voracidade impressionante. Mas, sem dúvida nenhuma, a aquisição de aeronaves continua sendo a rúbrica, o item mais elevado de qualquer plano de negócios. Até porque, né, uma companhia aérea no Brasil hoje, as 3 maiores companhias aéreas do Brasil hoje estão com frotas acima de 100 aeronaves, né? Multiplica isso por 150 milhões de dólares para pegar o modelo mais baratinho, você faça ideia da quantidade de capital empatado apenas para ter esses aviões parados. Depois você tem que colocar combustível, pagar o salário de tripulação, seguro, enfim. Não é brincadeira. Ô Panda, gastos altíssimos, investimentos muito elevados, também a questão de ser afetado por dólar, né? Margens baixas e tudo mais. O que justificaria o investidor comprar ações aí de uma empresa aérea? Qual que seria o fator aí positivo? Existe uma realidade, né, que a nossa vida, como nós a entendemos hoje, só é possível por causa da aviação comercial. Não dá para imaginar o planeta sem aviões comerciais. E não apenas do ponto de vista pessoal, né? A gente muitas vezes trabalha o ano inteiro para ter um mês de férias e normalmente esses planos de férias passam por você ter que subir num avião para conhecer outros países, para conhecer melhor teu país, enfim. Os aviões fazem parte do nosso estilo de vida. Isso sob um aspecto estritamente pessoal. Profissionalmente, do ponto de vista econômico, a aviação, como eu falei, né, ela dinamiza 51 outros setores diretamente. Então, não dá para imaginar as economias mundiais hoje prescindindo do transporte aéreo. 1/3 de todos os bens produzidos no mundo, se você juntar o produto nacional bruto do mundo todo, de todo o planeta, 1/3 dos bens produzidos voam, são transportados por via aérea. Os outros 2/3 por outros modais de transporte. Então, para o investidor, ele sabe que, passada a pandemia, e uma hora ela vai acabar, vai haver demanda reprimida e vai continuar havendo necessidade de se transportar por via aérea. No fundo, a gente sabe que ninguém gosta, ou pouca gente, né, viajaria de avião porque gosta, né? Eu sou fanático, para mim a melhor parte é o avião, é o voo. Mas para a maior parte das pessoas, né, o pessoal quer acordar em Paris, quer chegar logo em Fortaleza, enfim, a turma quer chegar no destino. E não tem maneira mais rápida de vencer grandes distâncias do que o avião. E segura, né? Rápida e segura. Porque, por exemplo, em 1958, esse foi o primeiro ano em que o número de passageiros no Atlântico Norte foi maior em aviões do que em transatlânticos, em navios. E nunca mais se olhou para trás, né? Nunca mais o pessoal parou para pensar, puxa, será que eu vou de navio, vou de avião, vou de trem? O avião faz parte das nossas vidas. Então, os investidores que estão aí matutando, né, o que eles podem fazer com o capital deles, eles sabem que, uma vez vencida a pandemia, eles vão ter que voar novamente e vai continuar sendo um setor incrivelmente atraente, porque tem uma frase do Robert Crandall, que foi o mais importante executivo de aviação nos Estados Unidos, o cara que dinamizou e transformou a American Airlines, então, na maior companhia aérea. Ele falou uma coisa que eu acho bárbara, ele falou, esse é o único setor em que a testosterona vale mais do que o neurônio. Algumas decisões são tomadas de forma muito impulsiva, de forma muito pouco razoável a princípio, mas não adianta. A aviação é muito sexy e ela vai continuar atraindo capital, sim, porque é muito sexy você imaginar que você faz parte dessa indústria que é mágica, né? No final das contas, ela continua sendo mágica.
Panda, eu queria saber um pouquinho a respeito de alguns movimentos até de consolidação que a gente está vendo no setor, ou pelo menos tentativa de, né, consolidação, porque, como você falou, foi um período bastante desafiador, que a demanda caiu, a possibilidade de voar acabou ficando bastante restrita e muitas empresas acabaram se afundando em mais dívidas ainda, né? E aí começou esse movimento de uma empresa querer comprar outra, fazer propostas e tudo mais. Você vê esse movimento prosperando, você vê as empresas maiores crescendo ainda mais, ganhando espaço, ganhando rotas, ganhando cada vez mais possibilidade de crescimento? Sem dúvida nenhuma. Em primeiro lugar, porque isso vem da própria natureza do setor. Quando a gente estuda aviação, a gente entende que esses grandes movimentos de aquisição, de aniquilação do concorrente, de fusões, de incorporações, algumas de caso pensado e outras até feitas de forma hostil, isso tudo faz parte da história do setor. É um setor que tem um comportamento de sanfona. Por quê? Porque ele está diretamente atrelado aos humores da economia. E a gente sabe, vocês melhor do que ninguém sabem como a economia sempre foi e sempre será cíclica. Então, a aviação colada nesse movimento cíclico da economia, ela vai e volta. Então, existem fases em que você tem mais capacidade do que demanda, aí os balanços se tingem de vermelho. E existem fases em que você consegue, depois de muito esforço, ajustar, fazer o match de demanda e de oferta, como, por exemplo, a gente experimentava nos Estados Unidos nos anos anteriores, imediatamente anteriores à pandemia, em que as grandes empresas aéreas lá estavam experimentando lucros recordes, resultados acima do bilhão, nos balanços de EBITDAs fantásticos, resultados acima de bilhão, para a grande maioria das operadoras. Por quê? Porque, finalmente, depois de um longo e tenebroso período de fusões, incorporações, falências, a demanda estava ajustada com a oferta lá. E no Brasil a gente estava também começando a experimentar esse mesmo fator. A gente tinha aí uma adequação entre demanda e oferta. Claro, depois do desaparecimento, por exemplo, da Avianca Brasil, depois de alguns ajustes dolorosos, mas enfim, existia essa realidade. O fato é que no período pós-pandêmico, após março de 2020, como a gente já conversou aqui, a ajuda dos governos foi totalmente dispara. Algumas companhias, alguns mercados viram uma injeção adicional de capital vindo dos respectivos governos. Algumas empresas se viram beneficiadas, estão fortalecidas diante das suas concorrentes. E, claro, alguns mercados no mundo estão se recuperando mais rápido do que outros, né? Você pega, por exemplo, a Europa, ela é um mercado de aviação comercial que praticamente, tirando um ou outro país, não tem muitas rotas domésticas, né? Portugal, por exemplo, você tem 3 ou 4 rotas domésticas, o resto é internacional. E o setor de viagens internacionais foi duramente atingido, né? O Brasil, por exemplo, o Brasil é um continente. Enquanto assim, a gente não consegue retomar as rotas internacionais com o vigor que elas tinham antes, as empresas aéreas brasileiras estão deitando e rolando no setor doméstico, porque é um país continental. Então, o resumo, né? Tudo isso vai continuar acontecendo porque isso é a essência do setor. Era antes da pandemia e vai continuar sendo. A gente viu aí alguns movimentos até muito notáveis, né? Como, por exemplo, ventilou-se aí que a Azul estava trabalhando em fazer um takeover hostil em cima da Latam, né? Enfim, aí fez proposta. O fato é que a gente fica de olho arregalado com tudo isso, mas se a gente voltar para a média histórica, não mudou nada. O tempo inteiro a indústria fez assim e, pelo visto, vai continuar fazendo assim. E tem uma explicação histórica. As companhias aéreas foram fundadas quase todas por pilotos de caça. E o piloto de caça, quando vê outro avião, ele abate. Então, na aviação, o ditado concorrente bom é concorrente morto é uma realidade desde que a gente estuda esse setor, há mais de 100 anos. Panda, deixa eu tirar uma dúvida contigo, que minha esposa, quando eu soube que ia falar contigo, me mandou uma pergunta. Ela trabalha com comércio exterior há 30 anos. E o que está acontecendo no mundo? Eu vou do navio para chegar na aviação. Está faltando container no mundo. Então, está faltando container no mundo,
muita coisa eles tiveram que jogar para o aéreo. Porque senão não chegava no destino, mesmo pagando tarifa bem mais caro no aéreo do que pagaria no navio. Só que muitos aviões, foi utilizada, a Azul fez muito isso, tirou a cadeira, tirou o assento e brincou de transporte de carga de um lado para o outro. Com a possibilidade da normalização dos passageiros, como é que vai ficar o setor de carga, que aproveitou esse buraco que foi deixado pelos passageiros para utilizar até mesmo avião de passageiro como carga? Como é que você enxerga, você acha que vai ter um boom de preço de tarifa do setor aéreo por falta de avião devido à volta dos passageiros? Não, eu acho que tem duas maneiras de enxergar isso. Nenhuma das duas eu acredito que seja absolutamente correta ou uma mate a outra. Por um lado, setores da economia entenderam que sim, fazendo as contas é perfeitamente possível usar o modal aéreo como principal vetor de transporte de bens, de produtos, de insumos, né? Substituindo, como você falou, a via terrestre, os navios, caminhões, enfim, outros modais de transporte, né? A gente sabe que quem trabalha com comércio exterior está fazendo as contas e vendo como o preço de um container foi multiplicado por 7, 8, às vezes 9 vezes, né? Então, muitas vezes, no cenário assim, você faz as contas e fala, tá bom, mando por avião, ao invés de levar 3 meses, vai levar 30 horas e chega. Então, novamente, essa crise, né, serviu para ilustrar, para abrir para uma série de setores da economia as portas do transporte aéreo de carga. E, naturalmente, na medida que os mercados de passageiros forem retomando a normalidade, essa capacidade vai sendo desviada desses aviões que transportam, ainda que de forma temporária, que transportam carga no porão, ou como você falou, algumas empresas chegaram até a tirar os assentos e colocar parte da carga no deck principal. Isso gradativamente vai voltando à normalidade e aí o setor de carga também vai se ajustar, porque a realidade é que as empresas cargueiras estão voando como nunca voaram, né? E também estão experimentando um aumento na receita média por carga quilômetro transportada, por tonelada quilômetro transportada, né? Por quê? Porque realmente em alguns mercados não existe mais capacidade disponível. Assim, o que você tiver para voar, você vai voar. Então a gente vê algumas coisas incríveis, assim, companhias que estão surgindo da noite para o dia para explorar esse setor, pegam aviões que estão encostados no deserto, e são milhares de aviões que estão encostados, e transportam a carga só no porão. Está mais do que compensando fazer esse tipo de operação. É uma realidade absolutamente única e deflagrada com a pandemia. Tem mais algumas perguntas aqui, Panda, principalmente sobre olhar para o futuro, né? O Especulador e o Totalizando TV, eles fazem uma pergunta que eu vou juntar as duas aqui, sobre tendência de transporte elétrico, táxi aéreo, carro voador. A própria Embraer já tem feito bastante convênio, né? E conversas com companhias para poder disponibilizar o braço elétrico deles. Queria saber como que você vê essa situação da eletrificação, pode chegar nos aviões comerciais, isso é mais complicado nesses aviões comerciais, isso aí é mais para individuais, né? Como a gente tem visto esses carros voadores da Embraer serem anunciados aí. Como que você vê o futuro da aviação em torno dessa eletrificação bastante comentada ultimamente? Olha, eu vejo com olhos absolutamente fascinados. A gente está no limiar de uma série de novos produtos, novas tecnologias, que, na verdade, eu acredito, devem privilegiar não apenas uma matriz energética. A aviação elétrica comercial é uma realidade, é só uma questão de tempo, não é se, e sim quando, né? E quais vão ser os primeiros aviões 100% elétricos, porque a tecnologia já está aí, já está sendo desenvolvida. Então, claro, pode ser que a gente comece com uma capacidade relativamente limitada, com aeronaves de porte pequeno a médio,
mas é exatamente como a capacidade dos computadores, das câmeras fotográficas, de tudo aquilo que é tecnologia. A curva de ganho ela é exponencial, né? E se você, às vezes, começa com uma bateria de celular que durava 4 horas, hoje dura 4 dias. A mesma coisa com tecnologia de motores, né? A velocidade de desenvolvimento dessa tecnologia é espantosa. Com essas tecnologias, já está nascendo uma nova categoria, que são esses veículos, vamos dizer assim, veículos urbanos elétricos, né? Que são quase como super drones que decolam e pousam verticalmente. Já existe tecnologia para eles serem pilotados remotamente, dispensando até um piloto. Ou seja, pode ser um veículo pessoal. Você tem um treco desse estacionado no jardim da sua casa, decola e vai trabalhar nele. Assim, é um pouco Jetsons, né? Mas não é como ou será, é quando, né? A Embraer e outros fabricantes já têm aí plataformas muito promissoras e isso vai ser uma realidade, sobretudo no transporte nas grandes urbes, nas grandes cidades. E isso vai trazer um certo alívio, claro, não para a massa, mas para aqueles que têm maior capacidade. Esses veículos, né, na falta de um nome mais adequado, não são exatamente aviões, mas também não são automóveis, enfim, esses veículos aí híbridos vão fazer parte das nossas vidas certamente em mais 10 anos. Existe um outro segmento que é muito interessante, que é o retorno das viagens supersônicas. A United Airlines pretende estar voando um jato supersônico em 2029. Existe uma outra matriz energética, que é o hidrogênio, que não foi deixado de lado. Então, trabalham em aviões de grande capacidade, que inclusive se assemelham até a baleias voadoras, porque o hidrogênio, por mais que você comprima, ainda requer um volume grande para ser armazenado, mas não está descartado aviões 100% propulsados, tracionados com energia que vem do hidrogênio. Então, é um momento muito interessante para se observar, porque matrizes tecnológicas, grandes ideias, pensamentos fora da caixinha estão acontecendo todos os dias. Existem fabricantes novos se aventurando, novas tecnologias, novas matrizes energéticas, por 2 razões. A econômica, que é sempre a primeira e a que fala mais alto, né? Enfim, eles querem e precisam baixar o custo de transporte. Esse é um desejo de fabricantes e de operadores, mas a gente não deve também esquecer as questões de foro ambiental, né? Essas novas tecnologias são mais limpas, são mais verdes, e é o que a gente quer para o mundo dos nossos filhos, né? Um mundo em que a gente possa respirar, em que a gente pare de sujar rios, oceanos, mares e a terra com a queima de combustíveis fósseis, né? E não renováveis. O Panda, durante anos, né, as companhias aéreas elas exploraram bastante serviços com qualidade, enfim, aí vieram as companhias low cost, né, um novo modelo de negócio. Tem depois eu percebi aí uma retomada para esse modelo de qualidade nos serviços, né, algo aí num meio termo. Existe hoje alguma tendência nova, além dessa tendência energética que você bem colocou, mas uma tendência aí mais na parte de serviços da companhia aérea? Existe sim. Se a gente puxar a linha histórica, até 1978 a aviação era completamente regulamentada no mundo inteiro. O governo Jimmy Carter, nesse ano, tinha assinado o Deregulation Act, que foi um decreto promulgado pelo governo norte-americano que desregulamentou a aviação nos Estados Unidos. E a gente sabe que, a grosso modo, ela ainda responde por 50% do total da aviação comercial no mundo. Até esse ano, quem fazia o teu custo era basicamente o teu departamento financeiro que calculava os teus custos. Você chegava para o governo e falava, olha, o meu custo é tanto, eu preciso de tarifas neste patamar para trazer retorno. Em 78, com esse Deregulation Act, né, a partir de 78, o Deregulation é 77, isso tudo mudou. A partir desse ano, a grosso modo, quem começou a fazer o teu custo foi teu concorrente, porque a partir desse ano, o governo americano liberou a competição completamente. E de 77 até hoje, o que a gente viu foi uma verdadeira revolução.
Por que eu estou falando isso? Porque até 78 você tinha o desenho do produto baseado no luxo, porque você tinha um grupo pequeno de pessoas que podiam arcar com os elevados custos por uma passagem. Então, você pagava muito, mas tinha muito em troca. Caviar, champanhe, etc, etc. O mundo da aviação mudou a partir desse ano e, sobretudo, de novo lá nos Estados Unidos, surgiu a Southwest Airlines, que é a mãe de todas as empresas aéreas de baixo custo, baixa tarifa, né? Low cost, low fare. E eu estava falando que é difícil ganhar dinheiro na aviação. A Southwest, ela só teve lucro, à exceção de 3 trimestres na história dela. Ela está fazendo 50 anos agora. Ela é a empresa de margem mais lucrativa na história, margem histórica, né, mais positiva. Ela, de novo, ela só teve prejuízo em 3 trimestres, em praticamente 50 anos. Estou falando antes da pandemia, tá? E aí, ela mostrou que era possível desenhar um modelo diferente, que não estava baseado no caviar e na champanhe, e sim em transportar pessoas de A até B pelo menor custo possível. Nasceram e explodiram as low costs no mundo inteiro, e elas só foram possíveis porque essa desregulamentação, ela nasceu nos Estados Unidos, e aí ela começou a valer para a Europa, para a Ásia, e a partir de 1991 para o Brasil também, que foi quando o país começou a desregulamentar a competição no mercado doméstico. Até 91 a gente tinha que pedir para o governo autorização para absolutamente tudo. De 91 para cá, governo Collor, as coisas começaram a ficar mais liberalizadas. E aí no Brasil começaram a surgir novos modelos de negócio. Surgiram as primeiras charteiras, né, as empresas charter, né? Depois, com a entrada da Gol, que foi a primeira a nascer esse novo ambiente competitivo, ela veio com uma proposta de baixo custo, baixa tarifa, proposta que fez uma verdadeira revolução na história da aviação comercial brasileira, e que deu a ela a condição de crescer até chegar à posição de liderança no mercado doméstico. E ela foi fiel a essa proposta nos seus primeiros anos. Depois ela andou entendendo que não valia a pena ter custos tão baixos, porque ela gozava de um duopólio juntamente com a TAM. Ela subiu os preços e a TAM pegou e falou, então tá. Então aí foi uma situação meio perversa. A TAM reduziu a qualidade, a Gol subiu o preço, a gente ficou com uma oferta muito parecida. Em 2008 surge a Azul com uma proposta nova, e agora eu chego no final da resposta. Hoje existe a tendência a um novo modelo de negócio, que é um modelo híbrido. Ainda não se criou, não se cunhou um termo para definir. Mas é uma empresa, por exemplo, como a Azul, que oferece preços competitivos com serviços de melhor qualidade. E a Azul também mudou um pouquinho essa proposta, quando percebeu que já estava tendo uma massa crítica. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, né, e eu como consultor de aviação trabalhei na modelagem desse projeto, na Breeze, que é a empresa aérea que o David Neeleman, né, que é o fundador da Azul, montou nos Estados Unidos, tem uma nova categoria que eu acho que é a mais moderna, que é a seguinte: você oferece para o passageiro a possibilidade de ele desenhar o que ele quer da companhia. Então, no mesmo voo, se você quiser voar pagando $49, você voa. Você não vai ter direito a escolher sua poltrona, a carregar a bagagem de mão, a reservar um assento, a ser o primeiro a embarcar, nada disso. 49 te compra um assento de A até B. Quer ser o primeiro a embarcar? Pague mais $10. Quer levar uma mala? Mais $30. Quer sentar na janelinha e escolher a sua poltrona? Mais $13. Quer tomar champanhe e comer caviar a bordo? Estou esperando, mas enfim. Mas quer uma refeição? Pague também. E no futuro vai ter isso mesmo. Você vai poder, inclusive, escolher cardápio. A tecnologia já está aí. Né? Você fala assim, eu quero voar de São Francisco para Nova York, saindo às 8 horas da noite de São Francisco, eu quero um jantar espetacular. Vai lá, entra no site, escolhe o cardápio, paga, e o jantar é servido para você que comprou aquela refeição. E o cara que está sentado ao teu lado pagou $49 para voar de São Francisco para Nova York. Então, na verdade, isso tem um nome técnico que são as tarifas desenroladas, unbundled fares, né? Então você cobra um básico e vai adicionando os extras, e cada um compra o que quer. Então você, por exemplo, pode falar, não, eu quero assento reservado, mas não faço questão de tomar champanhe. O cara do teu lado fala, não, eu quero tomar champanhe, mas posso sentar em qualquer lugar. O cara sentado atrás de você fala, não, vou viajar só com uma mochila, não preciso pagar $30 para colocar uma mala no porão. Então essa tendência, ela está pegando, ela está se alastrando, porque ela por si só
tem no seu bojo algo muito justo, né? Que é, eu pago aquilo que eu consumo, eu pago aquilo que eu compro, e ela tem um poder, ela é muito sedutora, né? Porque você pode realmente desenhar o produto como você quer. Então, eu por exemplo, ligo muito para espaço e pouco para o que eu vou comer. Então, tem companhias aéreas nos Estados Unidos, a Breeze, por exemplo, que eu falo, não, eu quero pagar $30 para sentar numa poltrona que tem um pouquinho mais de espaço para as pernas, e eu vou ou comer antes ou levo um sanduíche. E o cara que está do meu lado fala, não, quero uma refeição completa. Então, essa é uma tendência, e isso não vale apenas para as empresas de low cost, low fare. E, finalmente, né, eu estou me alongando um pouquinho, tem mais uma tendência que é muito interessante, sofreu um pouquinho na pandemia, mas que eu acho que veio para ficar, que são as empresas de baixo custo em rotas longas. Por exemplo, a Norwegian, que sofreu barbaramente na pandemia, mas que meio que está renascendo aí com o nome de Norse Airways, que é uma companhia de baixos custos. Eu, por exemplo, já fiz um voo da Flórida para Londres por $250, ida e volta. E era um produto que eles vendiam, né? Você quer um pouquinho mais de espaço, quer ir numa poltrona mais legal? $750 você ia no equivalente a uma classe executiva deles. Isso era menos de, sei lá, isso era praticamente 20% do preço que a concorrência estava cobrando. E eu acho que tem espaço para essas companhias, quando o mundo estiver um pouquinho mais normalizado, essas empresas de baixo custo em rotas longas devem continuar existindo. Maravilha. Só um comentário rapidinho, é um paralelo, tá? Entrou uma empresa de ônibus no Brasil tem uns 2 meses, Flixbus, eu nunca tinha ouvido falar dela, é uma empresa europeia. Ela está trabalhando exatamente assim. Se você quiser sentar no corredor é um preço, sentar na janela é outro. Se você, resumindo, você faz Rio-São Paulo por R$20, mas se você quiser um pouco mais de luxo, pode chegar a 150. Dependendo de onde você se adapta dentro do ônibus e a mala. Isso no setor de ônibus. Então dá para todo mundo, né? Ônibus, aéreo. Sim, etc. eu trabalho como consultor. Eu trabalho como consultor e um dos meus clientes é a Aviação Águia Branca, que é um grupo enorme, assim, incrivelmente competente lá do Espírito Santo. E a gente já estava monitorando o trabalho que a Flix faz, porque a Flix é a maior transportadora de ônibus da Europa, e ela cresceu barbaramente porque ela adotou algumas ideias, vamos chamar assim, que vêm do setor de aviação. Porque, no fundo, é transporte, né? A diferença é que um tem asa e o outro não. Então, esse tipo de facilidade, esse tipo de capacidade de oferecer produtos que se adaptam às necessidades das pessoas é uma tendência irrefreável, tornada possível pela tecnologia. Na hora que eu compro o produto, eu escolho as características que eu quero nesse produto e pago por isso, né? Existe total transparência, não existe quebra de expectativas. Você fala, bom, você quer voar apertadinho é R$49. Se você quer voar com espaço para as pernas é R$109. Vale a pena? É uma decisão tua, né? E vale para ônibus também. Então, a Flix é uma empresa incrivelmente bem sucedida na Europa e está chegando aí no Brasil mesmo, com tudo, até porque também no rodoviário o Brasil entrou num processo de desregulamentação. Quem viver, verá. Maravilha. Panda, nosso tempo infelizmente acabou aqui, mas vou fazer das palavras do Leonardo Marçal as minhas aqui. Deu aula demais, parabéns. Obrigado por aceitar nosso convite, obrigado por estar aqui e dar essa aula aqui sobre aviação, sobre o cenário para o setor. É muito importante para os investidores, né, saberem, além dos números, né, saber como se comporta o setor, as empresas e tudo mais, como que também especialistas vêm daqui para frente. E a gente agradece mais uma vez sua presença aqui com a gente. Uma ótima quinta-feira para você e até uma próxima. Muito obrigado, muito honrado de estar com vocês aqui. Um grande abraço.